Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus vem nos falar, por meio de parábolas, sobre o pastor e as ovelhas. As ovelhas que ouvem a voz do pastor. As ovelhas que entram pela porta aonde o pastor está. Ele entra e vai para o redil, ali aonde as ovelhas ficam, porque é ali que o pastor está. Jesus conta a parábola, como sempre. Os discípulos não entendem e pedem para que ele explique. E aí, a partir do versículo 7, Jesus começa a colocar os pontos nos is. Ele fala que ele é a porta. Ele fala da diferença entre o pastor e o ladrão. O ladrão que vem para matar, que vem para roubar, destruir e matar. O pastor que dá vida em abundância. E o cuidado que nós precisamos ter, porque nós precisamos ouvir a voz do pastor, porque a ovelha que ouve a voz do pastor, ouve porque conhece o pastor. E ele sabe distinguir muito bem quem é e quem não é. Então, nós, católicos, devemos distinguir bem a quem nós estamos buscando, a quem nós estamos nos dirigindo. Porque o ladrão, que aqui é o diabo, ele pode nos desviar do caminho do pastor. E aí o que é que vai acontecer? A perda total. O roubo, a destruição e a morte, porque aqui Jesus está falando de morte eterna. É importante notar que Jesus fala: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz
para fora. Existe uma porta aonde as ovelhas entram, como eu disse antes, ali é o redil, é aquele cercado onde as ovelhas ficam, e ali elas ficam com o pastor. Elas entram e o pastor está lá. Aqui tem um significado muito importante para nós. Essa porta, que é o próprio Cristo, e ali o redil, onde as ovelhas ficam, é a igreja católica. Cada vez que uma pessoa se converte, ela muda de vida. O pagão que vivia nas idolatrias da vida, o pagão que não conseguia entender a existência de Deus, o pagão que não acreditava na vida eterna, de repente ele tem esse encontro com Jesus. Quando ele encontra-se com Jesus, ele entra ali na porteira, porque Jesus é a porta. Ele entra e vai para a igreja. E como é que ele entra? Através do batismo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vai e confirma. Vai e leva a mensagem de salvação. E na primeira leitura hoje dos Atos dos Apóstolos, é o capítulo 10 ou melhor, me desculpa, é o capítulo 11 do versículo 1 até o 18, onde Pedro teve uma experiência ali com um pagão que se chamava Cornélio. E a primeira experiência que ele teve foi quando Jesus mostrou aquela toalha com todos os tipos de alimento. E Jesus disse, come, ali na visão, né? Come. Pedro, não vou comer, é impura. Mas é eu que estou falando. E Jesus estava preparando Pedro para que Pedro pudesse compreender que a mensagem do evangelho não era só para os judeus, não. Era para os pagãos também, para os gentios. E aí 3 homens, como Pedro agora começa a narrar, vieram para que ele pudesse ir lá na casa de Cornélios. E ele foi na casa de Cornélios, ele ficou admirado que todo aquele povo ouviu a palavra e foi batizado. E agora os judeus convertidos estavam puxando a orelha de Pedro para dizer para Pedro que agora ele estava se misturando com os pagãos. Aí Pedro dá toda aquela explicação. Depois vocês vejam esse capítulo 11, mas eu até aconselharia a você ver o capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos e em seguida o capítulo 11 para você ter um contexto geral e um entendimento mais sólido do que Pedro estava contando para aquele povo. E aí ele viu que o povo ali na casa de Cornélio foi batizado, receberam o Espírito Santo. E aí Pedro no final diz o seguinte, o povo, né? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo, também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. O pagão é aquele que está sob o poder do ladrão, sob o poder do diabo. E uma vez que ele encontra e ouve a voz do pastor que é Jesus, eles mudam de vida e agora eles passam a entrar pela porta, a porta verdadeira. A porta é Jesus. É Ele o caminho, a verdade e a vida que nos conduz à vida eterna. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós entendemos aquela voz
ela entra, ela se conecta à nossa inteligência, ao nosso pensamento, ao nosso coração, e nós entendemos, esse sim é o verdadeiro. E aí passa a seguir. E aí Jesus disse, quem entra por esta porta, que é ele, tem a vida eterna. Quem entrar por mim, depois vocês vejam o versículo 9 desse capítulo 10 do Evangelho de São João, quando Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Tomemos muito cuidado, meus irmãos. Muitas vezes nós católicos queremos buscar a verdade que a igreja já nos deu através da sucessão apostólica, e aí entra a tradição oral, a tradição escrita, o magistério, enfim, o depósito da fé, que já está contido toda a verdade. Olhe bem o que eu estou dizendo, toda a verdade. Infelizmente, existem católicos que estão procurando a verdade que já está na Igreja Católica, em outras seitas, em outras igrejas. É uma confusão. É aí que o ladrão rouba. Como é que um católico vai buscar os ensinamentos fora da Igreja Católica? Como é que vai buscar os ensinamentos que Nosso Senhor deixou na igreja? E que o Espírito Santo foi iluminando os padres, os bispos, e foram trazendo através dos concílios todas as verdades. Como é que uma pessoa vai buscar a verdade fora da igreja? O ladrão vem, ele rouba, ele mata e destrói. Conheço pessoas que, infelizmente, aconteceu isso por causa de algum problema dentro da igreja, abandonaram, outros foram fazer os tais círculos bíblicos, sabe aqueles círculos bíblicos que tem? Que aí começa a infiltrar as mentiras, aí começa a falar que de idolatria, começa a falar que nós temos Nossa Senhora como se fosse uma deusa, e aí aquela pessoa que está buscando a verdade e ela não está com um ensinamento sólido, aí pega essas coisinhas e diz realmente a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, não é o redil das ovelhas, e aí vai embora, foge, aí abandona a Eucaristia, porque já não acreditam mais na presença de Jesus na Eucaristia, passam a não participar mais da missa, não recebem mais o sacramento da confissão. Como vai se salvar dessa forma? Abandonando os sacramentos. Ah, porque agora eu entendi. Ou por que não buscou entendimento? Na verdade, era um católico que não era católico. Agora eu tenho o entendimento. Que entendimento? O entendimento que vai contra o que Jesus nos ensina? O entendimento que vai contra os dogmas da igreja? O entendimento agora que vai contra a Eucaristia? O entendimento agora do sacerdócio de Cristo que já não crê mais? É esse o entendimento? Infelizmente caiu na malha. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, que Jesus não fez ele não fundou igreja nenhuma? Não fundou igreja nenhuma? Lá no capítulo, em Mateus 16, 18, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja? O que é a igreja?
palavra igreja quer dizer convocação. É a convocação dos eleitos. É o que aconteceu na primeira leitura. A conversão da família de Cornélio. Foram batizados, receberam o Espírito Santo. E aí começaram a fazer parte desse grupo de pessoas. Desse grupo de pessoas que se chama igreja. Convocação. Os convocados, os eleitos. Porque a partir do batismo, passamos a fazer parte da Igreja Católica, recebemos as 3 virtudes teologais, a Santíssima Trindade passa a habitar dentro de nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, nós entramos agora, entramos numa nova vida, herdeiros do reino dos céus e assim por diante. Isso é a igreja, é o corpo místico de Cristo, a igreja, onde nós temos Jesus como cabeça e nós que somos os membros. Agora nós temos esse nome de católicos, por quê? Porque católicos quer dizer universal. Em todo o território dessa terra maravilhosa que nós habitamos, nós vemos lá os católicos participando da missa, participando da adoração, comungando, recebendo os sacramentos. Aí nós vemos um padre celebrando a missa. Não é católicos porque tem vários nomes de igrejas por aí, que na verdade não são igrejas, cada uma com um nome diferente, com um homem lá que agora se coloca como se ele fosse o fundador, e para ser fundador da Igreja Católica tem que vir do céu, tem que se encarnar no seio da Virgem Maria, tem que morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e voltar para o céu. E esse fundador se chama Jesus Cristo. Então tomemos o cuidado, porque se nós saímos do redil, ou seja, da igreja, o ladrão nos segura. E aí o ladrão que vem para roubar, matar, destruir, mentir, enganar. E aí aquela pessoa que tinha conhecido Jesus, que tinha experimentado todas as coisas, entra na apostasia, porque isso se chama apostasia, é o abandono da verdadeira fé que a igreja nos dá através dos ensinamentos dos apóstolos. Então tomemos cuidado, que o ladrão, como Jesus disse, o diabo, ele vem revestido em pele de cordeiro. Por fora você vê aquela coisa bonita e tal. Mas quem está por trás é o ladrão. Vamos morrer como filhos da Igreja Católica, como disse Santa Teresa. E foi num tempo que o protestantismo estava crescendo, porque Santa Teresa é contemporânea desse período aí, em que o protestantismo estava crescendo naquele tempo. E aí ela disse, eu morro como filha da igreja. E nós digamos a mesma coisa. Eu morro como filho da igreja. E essa é a porta. A porta é Jesus que nos conduz, que nos leva para a eternidade. E nós ouvimos a voz de Jesus. Tenhamos, meus irmãos, essa sensibilidade. Sabe aquela sensibilidade? Por exemplo, para ficar mais claro, você sabe distinguir a voz de sua mãe de qualquer outra mulher, não é? Você consegue distinguir a voz do seu pai de qualquer outro homem? Me lembro que quando eu era criança, o meu pai ele tinha um tipo de assobio que aonde quer que nós estivéssemos,
nós ouvíssemos aquele assobio, nós sabíamos que era meu pai que estava nos chamando e nós íamos atrás. É isso que Jesus está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é possível que quando você vai em busca de alguém que está até falando bonito de Jesus, talvez até muito mais bonito do que muitos padres falam, mas aí você começa a observar que tem alguma coisa que não está batendo, começa a falar mal de Nossa Senhora, começa a falar mal da Eucaristia, fala mal da missa, diz que esse negócio de Papa não existe. Aí você diz, não, isso aqui não está batendo com aquilo que eu sempre aprendi, que a igreja sempre nos ensinou através dos seus ministros. Epa, isso aqui é a voz do ladrão, sai dessa, vai embora, não entra nesta onda não. Aí vem aqueles estudos bíblicos ali bonito, falando, aí depois já começa a falar mal de Nossa Senhora, aí fala mal, aí começa a dizer que a igreja, na igreja católica todo mundo é idólatra, que eles ficam atrás de um pão. Epa, você vai, não. Isso aqui não está certo. Não bate, não está batendo com os ensinamentos que a igreja sempre nos deu. É o ladrão querendo roubar. Não se deixe roubar pelo ladrão. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Disse Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Feliz Páscoa.